Amém. Amém, irmãos. Podem se assentar. A paz de Cristo seja com todos nós nessa noite, nessa manhã. Olha o mau costume, né, de pregar em pé de noite. Primeira vez que eu prego em pé aqui, né? A última vez que eu preguei em pé foi de noite, então já veio. A paz do Senhor Jesus, o nosso Cristo. Mas é sobre isso que cantamos, né? Cantamos sobre o seu reino de paz, e ao cantar sobre o seu reino, estamos reafirmando que Ele é Senhor. Ele é o Senhor do mundo. Ele é Senhor sobre todas as coisas. E é nisso que acreditamos. Amém? Amém. Uma alegria. Podemos compartilhar a palavra mais uma manhã. Podemos nos unir como povo que já foi alcançado por esse reino e falar sobre isso. Estamos numa série de pregações, de exposições, de ensinos a respeito da igreja, e hoje não será diferente. Continuaremos mais uma vez falando desse tema que, para ser honestos, poderíamos ficar nele quase que para sempre, né? Porque na verdade é um dos temas centrais das Escrituras, através do qual nós conseguimos tocar em quase que qualquer outro tema. Amém? A igreja é a revelação do mistério de Deus, é aquilo que Ele construiu a partir do Evangelho, é uma só com o seu Filho, é a nova humanidade que Ele está levantando. Então é muito difícil falar tudo que a gente tem para falar sobre igreja, né? Mas fiquem tranquilos, algum dia a gente vai trocar de série, tá bom? Vai acontecer. Sei quando? Não sei quando, não sabemos, para falar a verdade, mas vai acontecer. Amém? Queria convidar vocês a abrirem a palavra em Colossenses, no capítulo 1, versículo 19. E hoje gostaríamos de compartilhar a respeito da igreja como o povo da reconciliação. Um povo reconciliado. Um povo que recebeu de Cristo o ministério da reconciliação. Então, para isso, vamos iniciar essa exposição em Colossenses 1, 19 a 20. Quem encontrou, diga achei. Amém? Podemos ler? Colossenses 1, 19. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude. Nele aqui é o Senhor Jesus. Estávamos falando dele em Colossenses 1. Em Colossenses 1 até o versículo 19, Paulo está falando sobre o Cristo, aquele que é a perfeita imagem do Pai. E Deus achou por bem, voltando ao texto, que nele residisse toda a plenitude. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Pai Santo, obrigado pela sua palavra. Obrigado, Senhor, por essa palavra de reconciliação. Obrigado, Pai, porque o reino de Deus não nos encontrou vindo contrários a nós, mas nos converteu primeiro, para que pudéssemos receber a Ele como uma palavra de reconciliação em Cristo Jesus e também nessa manhã. Agradecemos, Senhor, pela sua palavra e pedimos que o Senhor torne mais uma vez ela viva em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Então, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Temos aqui um tema bíblico. Seria um tema bíblico. Um tema a partir do qual nós conseguimos olhar, assim como a igreja, para todas as escrituras de Gênesis e Apocalipse. E que tema é esse? O tema da reconciliação de todas as coisas. E é engraçado porque eu demorei muito para ouvir pela primeira vez essa expressão, mas depois que eu ouvi ela e que eu aprendi sobre isso como tema bíblico, eu percebi como em várias cartas diferentes de Paulo e também no livro de Atos, esse tema é mencionado. A reconciliação de todas as coisas.
O autor aqui, Paulo, está dizendo que pelo sangue da cruz de Cristo e por meio de Cristo, Deus estava reconciliando consigo mesmo. Deus, Pai, estava através do Filho na cruz e pelo sangue do Filho na cruz, reconciliando consigo mesmo todas as coisas. Interessante, não estava reconciliando consigo mesmo apenas toda a humanidade, não estava reconciliando consigo mesmo as pessoas, mas todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Impossível não lembrar aqui de Efésios 1, quando Paulo fala que na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas convergeriam em Cristo Jesus, nos céus e na terra. Então é isso que está acontecendo. Nós podemos resumir, nós podemos contar a história das Escrituras a partir desse tema. Deus Pai está reconciliando em Cristo todas as coisas no céu e na terra. Agora, para entendermos isso, esse tema se chama reconciliação, justamente porque em algum momento essas coisas já estiveram em harmonia. Em algum momento, essas coisas caíram em desarmonia. Então, Deus Pai está reconciliando. Em algumas traduções de Efésios fala assim, tornando a conciliar. Então, Deus está novamente colocando todas as coisas em harmonia, no céu e na terra, em Cristo Jesus. Quando foi? Está gravando? Eu imagino que sim. Parou, parece. Elbert. Tinha pausado aqui, eu dei play de novo. Não sei o que foi que fez pausar. Amém? Então, Deus estava reconciliando, porque essas coisas em algum momento, elas foram desconciliadas não é uma palavra, né? Elas foram desconectadas, em algum momento as coisas saíram de ordem. Eu dei play de novo, mas tinha dado um pause aqui, não sei porquê. Legal. Tira de perto de mim, coloca aqui atrás. Você esbarrou alguma coisa? Eu sei lá, pode ter saliva aqui. Não sei. Desculpa os irmãos que têm um coração sensível para essas coisas, amém? Vamos seguir. Então, em algum momento, as coisas estiveram em harmonia. Em algum momento, essas coisas estiveram em harmonia. Deus criou os céus e terra, né? Então, aqui nós somos levados de volta para o Gênesis da humanidade. Deus criou céus e terra. E Deus criou céus e terra em harmonia. Reconciliação só é um tema bíblico porque em algum momento essa harmonia foi perdida e agora o que Deus está fazendo é restaurar todas as coisas. Essa é uma lente através da qual a gente pode ler as Escrituras. E por que isso é interessante? Porque por muito tempo, muitos de nós pensamos que o que Deus estava fazendo era simplesmente salvar pessoas. Então a gente tem tentado quebrar esse paradigma aqui, pregação após pregação. Deus está salvando pessoas? Deus está salvando pessoas. E colocando de volta, as inserindo novamente em seu eterno propósito de reconciliar todas as coisas em si mesmo, para que o seu propósito de ter uma família de muitos filhos semelhantes a Cristo, para a glória de Deus, fosse cumprido. Então, isso começou a se desfazer na queda da humanidade, no Gênesis. Então, céu e terra, outrora, estavam em perfeita harmonia. Somos levados a pensar, pela imagem que o autor bíblico está construindo, que no Gênesis, no jardim, céus e terra estavam em harmonia. E a queda da humanidade trouxe um problema relacional, trouxe um problema de desconexão. A queda da humanidade trouxe um problema de desconexão. O pecado trouxe um problema de desconexão, ao ponto de que nós imediatamente após o pecado conseguimos enxergar inimizade entre o homem com Deus, consigo mesmo, com o próximo e com a criação. Então vamos retomar essa imagem, essa construção que Gênesis 3 nos dá. O homem opta por comer do fruto. O homem e a mulher, a humanidade ali representada, optam por comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Optam por não confiar numa palavra de Deus. Optam por tomar para si isso. E a Bíblia relata, o autor de Gênesis relata, que a mulher viu que o fruto era bom
para ser semelhante a Deus. O que surgiu ali no coração daquele casal? O desejo de rivalizar com Deus. O desejo de tomar o lugar de Deus. O desejo de serem eles os juízes do bem e do mal. Deles terem o conhecimento e a decisão sobre o bem e o mal. Então é muito rica a história de Gênesis 3, porque ela nos traz várias análises em relação à sociedade e à humanidade como um todo, não apenas ao primeiro casal. O primeiro casal estão ali como representantes, mas a verdade é que toda a humanidade comete e segue cometendo esse mesmo pecado, de tomar o lugar de Deus, usurpar o trono para ser como Ele, para rivalizar com Ele. E o que acontece imediatamente após a comida do fruto? Primeiramente, eles têm vergonha. E eles agora começam a se cobrir. Então, a primeira inimizade que a gente percebe ali, né? Embora a gente já percebe a primeira inimizade com Deus, porque eles rivalizaram com Deus e tomaram do fruto. E aí, como consequência disso, o homem se desconecta de si mesmo. Ele olha para si mesmo e ele fica com vergonha. E vergonha porque o outro está o vendo nu. Então, até aquele ponto, Adão e Eva estavam nus e eles não viam problema naquilo, mas agora por que eu tenho vergonha? Porque o outro está me vendo. Então você vê claramente, naquele primeiro momento, desconexão, desarmonia entre o homem e Deus, entre o homem e si mesmo, porque ele sentiu vergonha por causa que a sua mulher estava o vendo nu, entre o homem e o próximo. Isso fica mais claro quando Deus vem confrontá-los. Então eles se escondem de Deus. E quando Deus confronta, Adão responde: foi a mulher que tu me destes. Deixando inimizade. Fica para o próximo. Inimizade. Com Deus e com o próximo. Foi a mulher que tu me deste. Então, ó, você está vendo um problema para cima de mim? Foi a mulher. E foi você que me deu ela. Inimizade com Deus e com o próximo. Mulher, assume a palavra, foi a serpente. Fica implícito, né? Que você criou Deus. Inimizade com Deus e com o próximo. E a partir daquilo, a humanidade... quase que eu pulo um ponto aqui. E imediatamente, eles são expulsos do jardim e eles estão agora em inimizade com a criação. Então a terra agora vai criar artelhos e arbolhos? Espinhos e arbolhos. Eu tenho que procurar uma NAA aqui para ver o que fala na nova versão, alguma coisa. Né? Mas a terra começa a dar espinhos e ervas daninhas, se eu não me engano. Eu acho que é esse que é a tradução mais moderna. A terra começa a se rebelar. A terra não mais reconhece Adão e Eva como representantes de Deus, como aqueles que tinham o direito de dominá-la. Porque a missão do casal era dominar e cuidar da terra. E agora a terra também já não reconhece isso. E a história da humanidade é uma história onde isso vai se transformando cada vez mais claro. A inimizade do homem com Deus, a inimizade do homem com o próximo, a inimizade do homem consigo mesmo, a inimizade do homem com a criação. Isso é claríssimo. Agora a gente sempre olha para essa história, ou aprendeu a olhar por muito tempo, como um problema meramente legal, penal, jurídico. Okay? Havia uma lei, não coma do fruto, Adão e Eva pecaram, eles descumpriram a lei. E isso é uma forma de olhar para o problema. Só que existe uma coisa mais. Se reconhecemos, né, que o propósito eterno de Deus é um propósito relacional, se reconhecemos que o propósito eterno de Deus é uma família de pessoas semelhantes a Cristo, o problema principal da história não é o problema jurídico, é o problema relacional. Ok? Cristo resolveu também o problema jurídico? Sim, e nós estamos, graças a Deus, já ouvimos muito a esse respeito. Havia um escrito de dívida, porque quebramos a lei de Deus, que foi satisfeito no sacrifício do Filho. Mas havia um problema mais profundo por trás da queda da humanidade e dentro de cada um dos seres humanos, um problema relacional. Nós somos inimigos de Deus. Nós rivalizamos com Ele. Cada um de nós
quer ser o seu próprio Deus. Cada um de nós tem Deus no ventre. Cada um de nós tem a certeza que, se pudesse, faria melhor que ele. E por isso, vamos ter um problema de inimizade com nós mesmos. Porque não fomos criados para essa função, que não temos a menor capacidade de exercer. E vamos nos encontrar insuficientes, constantemente. Insuficientes. E mesmo ao tentar se reconciliar com ele, vamos nos encontrar incapazes, o que traz dentro de nós uma pressão de performance imensa que não somos capazes de lidar. E vamos ter um problema com o outro, porque o outro não respeita o nosso desejo de ser Deus sobre a vida deles. Porque o outro também quer ser Deus sobre a sua própria vida. Inimizade, inimizade, inimizade. E usamos da criação de forma irresponsável, usamos da criação de forma a destruí-la e não aguardá-la e preservá-la como no mandato original. É um problema relacional que se surge. Então Deus se revela na história das Escrituras como aquele que está nos limpando do pecado? Sim, mas quando compreendemos o pecado como um problema relacional, como aquele que está reconciliando de novo todas as coisas. E a história das Escrituras é a história também da reconciliação. Por isso a gente consegue trazer esse tema de lá para cá. É importante perceber que a idolatria humana, e aqui idolatria por quê? Porque quem que é o nosso principal ídolo? Nós mesmos. Esse desejo de tomar o lugar de Deus. A idolatria e a inimizade humana com o homem e consigo mesmos é a causa raiz de todo mal. Por que há tanto sofrimento? A culpa é nossa. Nós somos maus. Por que o mundo foi se organizando a partir de Gênesis 1, se a gente continuar a leitura, a partir de cidades que foram construídas através do derramamento de sangue inocente? Porque somos maus. Ao ponto de que, posteriormente, Deus vai falar, olhar para a criação e falar, não há nenhum justo, nenhum sequer, e mandar o dilúvio. Recomeçando ali um processo, ainda trabalhando em prol da reconciliação prometida a Eva, através de Noé. Não vou conseguir entrar com detalhes aqui, porque eu quero chegar de novo no Ministério da Reconciliação e eu ainda tenho que passar por Jesus. Então, vamos um pouquinho mais rápido, mas a gente tem que entender isso, porque a gente teve que voltar lá em Gênesis, né? Porque a gente tem que entender isso, que o problema relacional que o pecado criou é a raiz de todos os males da humanidade. E quando nós não percebemos isso, nós vamos apontar sempre a culpa do mal no outro, no próximo. Afinal, nós somos perfeitos, nós estamos ali no nosso trono, sabemos que nossos erros até existem, mas são bem menores que os erros dos outros. Nós somos muito mais coerentes. E a verdade é que o mal é, de fato, um problema da nossa espécie, que vive em constante inimizade e que desenvolve os seus impérios, desenvolve as suas opressões, justamente como forma de se organizar, tendo em vista que a única moeda que fala é a moeda da opressão, é a moeda da maldade, é a moeda do poder. Então foi assim que o mundo foi se organizando. E Deus olha para baixo e Deus odeia o mal. Deus odeia o pecado. Fica mais fácil assim, né? Entender por que Deus odeia o pecado. E às vezes a gente olha, se a gente não tem essa compreensão, Deus odeia, a humanidade arrumou um problema porque desobedeceu uma regrinha. Não, nós somos inimigos de Deus e uns dos outros e por isso estamos nos matando, por isso estamos causando sofrimento. Gente, vai saber, se a gente olha para o mundo hoje e acha que o negócio está ruim, o que será que Deus não viu antes do dilúvio? O que não estava acontecendo naquela época? Não vou aqui tentar criar imagens, mas todo o sofrimento que a gente imprime uns nos outros vem desse problema relacional. E Deus odeia o mal e Deus resolverá o problema do mal. Porque nós conhecemos, como fala lá em Hebreus 10, citando Deuteronômio, Hebreus 10, 30, para quem quiser anotar, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança,
eu retribuirei. Então Deus retribuirá todo o mal que fizemos uns aos outros e a sua santa criação. E ele poderia ter feito isso imediatamente. Por que nós estamos com um problema de céu e terra desalinhados? Por que a gente está falando de desalinhamento de céu e terra? Por que a gente está falando de céu e terra desreconciliados? Não. Fizemos a oração do Pai Nosso e nós oramos. Que a vontade de Deus seja feita na terra como ela é no céu. Se isso é uma oração, é porque isso não tem acontecido. Nós estamos pedindo por isso. Deus faça a sua vontade na terra como nos céus. Então Deus poderia ter imediatamente resolvido aquele problema. Mas ele tinha um plano de reconciliação. E enquanto esse plano acontece de forma progressiva e não imediata, nós temos um problema de desarmonia entre céus e terra. Porque a presença de Deus é como fogo consumidor, e se ele estivesse totalmente presente aqui no nosso meio, não restaria nenhum de nós. Falamos um pouco sobre isso em Hebreus 12, ou 13, quando fala dos dois montes, Monte Sinai versus o Monte de Sião. A presença dele naquele Monte Sinai era tão forte que se um animal encostasse no monte, morreria. E o capítulo termina dizendo, porque o nosso Deus é fogo consumidor. É dele a vingança. Ele retribuirá. E nós só temos um problema de desalinhamento entre céus e terras, porque foi do desejo dele nos reconciliar antes dele resolver isso, senão o reino viria contra nós. Desculpa, filha. Senão o reino viria contra nós. Senão, quando o reino se manifestasse, ele viria para nos expulsar da boa criação de Deus. E a história da reconciliação, então, para que Deus possa de novo tornar a reconciliar céu e terra, ele tem esse plano de reconciliar para si primeiro um povo. E a história da reconciliação perpassa o esforço de Deus de reconciliar para si um povo. E ele inicia esse trabalho a partir dos patriarcas, e isso culmina em Israel. Um povo que ele separou para chamar de seu. Um povo que ele separou para ser a sua nação particular, a sua particular propriedade entre as nações. Luz para as nações. Um povo que levaria... Agora veja bem, olha que interessante. Deus não elegeu Israel só para resolver o problema deles, né? Um povo que ele elegeu para que o mundo inteiro, a partir de Israel, visse quem Deus é e retornasse e se reconciliasse com ele. Tanto é que desde Abraão, a promessa é que ele faria da descendência de Abraão uma bênção para todas as famílias da terra, e não só para aquela descendência. Então Israel como povo, dentro do propósito de Deus, nós vamos passar rapidinho por todo o Antigo Testamento aqui, vai ser coisa rápida, eu prometo. Israel como um povo é escolhido para ser esse povo onde Deus inicia esse processo de reconciliação, onde apesar dos vários problemas que nós vamos vendo na história de Israel, mas um povo onde ele dá a sua lei. E agora, por isso que a gente tem esse paradigma legal, jurídico tão forte, porque a lei serviu justamente para ajudar um povo imaturo a entender qual que era a vontade de Deus. Um povo para quem ele deu a sua lei e através dela coisas muito interessantes e incríveis foram feitas. Israel era um povo que não sacrificava criancinhas em adoração a deuses pagãos. Israel era um povo que dava folga para os seus escravos no sábado. Então, assim, a lei trouxe avanços humanitários incríveis no processo de reconciliação. Foi suficiente por completo? Não, porque o povo era rebelde contra a própria lei. Mas Deus iniciou algo ali e disse que aquele algo era algo que iria alcançar todas as nações. Mas Israel insiste em, ao invés de ser esse povo que leva isso para as demais nações, ser um povo que apenas internalizou aquilo e, pelo contrário, com o tempo, foi sendo contaminado pela forma de pensar das nações e começou a se parecer cada vez mais com elas, o que levou Israel ao exílio, conforme Deus já havia predito que aconteceria se eles não dessem ouvido à sua voz.
Isso levou Israel ao exílio e levou Israel a uma sequência de dominações por sucessivos povos. Então Israel foi dominada pela Babilônia, Israel foi dominada pelos assírios, Israel foi dominada pelos persas, Israel foi dominada pelos gregos, pelos macedônios e na plenitude dos tempos pelos romanos. Que é onde nós queremos chegar para contar a história de Jesus. Mas, amém? Deus estava ali, daquela linhagem, preparando a semente, preparando aquele que iria cumprir a vocação de Israel, de ser luz para as nações, essa luz que reconcilia o povo com Deus, para que todas as coisas possam ser reconciliadas. Mas, quando olhamos para aquilo que Paulo vai chamar de a plenitude do tempo, o momento onde o Messias se manifestou, o momento onde Deus enviou o seu rei, o seu ungido, aquele, o que é ungido, gente? Aquele que ele escolheu para reinar. Aquele que ele escolheu para resolver os problemas da humanidade. Aquele que foi prometido desde Adão e Eva, com a semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Quando ele finalmente se manifesta, ele se manifesta num período que Paulo chama de plenitude do tempo. Eu anotei a referência aqui. Depois vocês podem procurar no Google, vocês vão encontrar. Não anotei a referência. Procura assim, Jesus se manifestando na plenitude do tempo. Paulo chama esse período de plenitude do tempo. E por que ele chama por que esse período era tão especial? Porque imagina, Deus poderia ter enviado o seu ungido, aquele que era a perfeita imagem do seu ser, aquele que misteriosamente nós vamos depois descobrir que se tratava da sua própria encarnação, do seu próprio Filho amado no meio de nós. Mas por que ele escolhe aquele período específico para começar a manifestar o seu reino entre nós? É muito interessante perceber o que estava acontecendo naquele tempo. Porque nós tínhamos no mundo um problema de inimizade, que gerou várias nações lutando contra si e fazendo as mais diversas atrocidades. Mas o que estava acontecendo no mundo conhecido até então? Porque a gente sabe que tinha indígenas no mundo desconhecido, mas o que estava acontecendo no mundo conhecido até então? Um império, pela força do medo e da violência, havia trazido paz para todo mundo conhecido, através da violência. Paz por meio da opressão. Paz por meio do poder. E é muito interessante estudar a escolha de Deus nesse tempo, porque uma série de coisas aconteciam naquele tempo. O fato do mundo estar, em tese, em paz, em tese, haviam estradas que ligavam as grandes cidades, que permitiam que a mensagem fosse espalhada. Então tem vários motivos que levaram certamente Deus a escolher aquele momento que Paulo chamou de plenitude dos tempos, mas hoje eu quero focar em um motivo específico. A maior representação do que um império humano consegue fazer, por meio do poder, da opressão e da violência, estava presente. Depois que o Império Romano caiu, nenhum outro império foi tão grande, manteve poder por tanto tempo. Então a maior representação do máximo que a opressão, que o poder, que a violência, mesmo na inimizade, porque se somos todos inimigos, como conseguimos trazer o mínimo de harmonia? Alguém muito poderoso coloca moral em todo mundo. Quem não cumprir isso aqui que está sendo colocado, vai morrer. E isso era chamado de Pax Romana. Alguém talvez já deve ter ouvido falar sobre esse termo. Um dos maiores períodos de paz em tese da história. Então, quando aquele que seria o rei do mundo se manifesta, o povo dele, o povo que foi escolhido para ser o povo que traria salvação ao mundo, estava sendo oprimido, controlado e dominado pelo maior império que o mundo já viu. Está sendo muito interessante assistir The Chosen, viu? Para enxergar como o Império Romano trabalhava naquela época. Embora, é claro, que é uma série,
não é perfeita, não é um registro histórico, não é um documentário, mas está sendo muito interessante, está dando vida para isso que a gente está falando aqui agora. Então, quando o Messias se manifesta, poucos anos depois, gente, de Roma ter transitado de república para império, e do imperador oficialmente ter pretensões divinas, porque havia um rito que acontecia após a morte do imperador, chamado apoteose, aonde ele era exaltado e o povo começava a tê-lo como uma espécie de semideus. Então o imperador tinha pretensões divinas. Quando o rei do mundo, aquele que era verdadeiramente Deus, mas não teve por usurpação ser como Deus, se manifesta, o nosso estado de inimizade era tão grande que o mundo tinha um imperador com pretensões divinas, trazendo uma suposta, uma pretensa paz para todo mundo, conhecido por meio do medo, que mantinha o medo por meio da violência, da qual o símbolo maior era justamente a cruz. Uma forma de execução grotesca, reservada, não era muito reservada não, na verdade era muito utilizada tanto para criminosos comuns, mas reservada para quando a execução deveria ser pública. Porque sendo pública, o povo poderia ver a pessoa que está ali pendurada no madeiro, porque a crucificação era feita de várias formas diferentes. Alguns eram pendurados só num toquinho, outros tinham aquela cruz em T que a gente está mais conhecida. É interessante perceber que desses reinados que eu falei, pelos quais Israel inclusive foi oprimido, o reino babilônico, o reino persa, os assírios, só os gregos não expunham publicamente no madeiro os seus mortos, não faziam execuções públicas, usando algo que já pode ser chamado de crucificação, embora não tenha o T da cruz. Então, morte por empalamento e por crucificação eram as mortes reservadas para mostrar para o povo que aquele império tinha poder. Não vem contra a gente. Olha o que pode te acontecer. E era um show de horrores. Não vou aqui entrar em toda a imagem para a gente não sair daqui vomitando. Mas o ponto é que isso aqui não é só sobre o Império Romano. O Império Romano é só a culminação de uma coisa que já vinha acontecendo em vários outros impérios. Todos os grandes impérios já vinham fazendo isso. E o símbolo do seu poder é, se vier contra a gente mata, a gente tortura e você vai ser exposto para que todos saibam que aqui é a gente que manda. Então é paz a partir do medo. Paz pela violência, da qual o símbolo estava simbolizada em execuções públicas, cheias de tortura e que levavam dias, conhecidas como empalamento e crucificação. E isso é a história da humanidade. Foi assim que a humanidade chegou no que eles chamaram de paz. E quando o rei do mundo se manifesta, ele se manifesta de frente com esse império que representa tudo de ruim que a humanidade consegue fazer para alcançar a sua pretensa paz. Medo, violência, execuções públicas e torturas. E isso não fala só sobre o Império Romano, isso fala sobre a humanidade. É claro que então quando esse rei se manifesta e começa a anunciar que ele era aquele que veio para resolver o problema, que ele era aquele que veio para levar o mundo a um reino de paz, que ele era aquele que veio para libertar os cativos, o povo dele, que era o povo de Israel, tinha total certeza então que ele ia acabar com o Império Romano. Que ele estava ali para ir contra o Império Romano. Tanto é que alguns anos mais tarde, no ano 70, Jerusalém foi justamente destruída por causa de uma revolta messiânica. Eles tinham escolhido um outro para ser o Cristo, um que os levou a guerrear contra Roma e levou Jerusalém a ser destruída e todos os judeus espalhados pelo mundo. Então essa era a expectativa deles, um rei que se manifestaria para livrá-los dos seus opressores. E eles recebem um rei de Nazaré, um lugar mal falado e pequeno, que vinha falar sobre
arrependimento com eles, e não com Roma. Também com Roma, ok? Mas assim, primariamente com eles, porque ele estava primeiro cuidando do povo de Deus ali. Que vinha falar com eles sobre paz, sobre reconciliação. Que vinha falar com eles sobre amar os inimigos, sobre caminhar milhas extras, sobre não resistir ao perverso. É claro que eles não entenderam, né? E o que estava proposto ali, por que então o Cristo não se manifestou imediatamente contra o Império Romano e os destruiu? Porque embora o Império Romano fosse o império da vez, lembra? Não é só sobre o Império Romano, é sobre toda a humanidade. E por que Israel estava justamente submissa e sendo oprimida, e não como um reinado que estava começando a conquistar as regiões? Porque Israel estava cometendo as mesmas práticas. E por isso, Deus moveu a história da forma que moveu. O que eles não entenderam era que se o reino fosse vir naquela época de forma intensa, como eles gostariam, viria como destruição sobre todos. Por isso arrependam-se, a mensagem dele era arrependam-se. Arrependam-se, porque no último dia os anjos separarão os justos dos injustos. O que estava claro ali, gente, se vocês não se arrependerem, vai todo mundo ser injusto. Não vai ter um justo sequer. Todos são opressores. Havia alguém naquela situação que era mais opressor? Talvez se a gente fosse fazer uma conta, a gente ia descobrir que o Império Romano estava sendo mais opressor do que os judeus. Talvez. Mas ele não veio fazer essa conta. Ele veio nivelar todo mundo. Todos são opressores. Todos caíram da graça. Todos são inimigos uns dos outros. Não há um justo, um sequer. Estão todos levando sobre si o seu próprio mal. A maldade que vocês estão colhendo hoje do Império Romano não é nada mais diferente do que a maldade que vocês já praticam entre vocês mesmas, organizada no Império. Então a humanidade estava levando sobre si os males que ela mesma comete. E Deus seria justo em matar todos, mas ao invés disso, Ele reconcilia e Ele afronta, sim, o Império Romano, a representação do maior poderio que a humanidade consegue executar. Ele afronta, sim, mas de uma forma totalmente inesperada. A sua cerimônia de coroação acontece numa cruz. Ele finalmente recebe a sua coroa como rei dos judeus. É uma coroa de espinhos. Numa sexta-feira sangrenta, no madeiro, sendo executado da mesma forma que aquele império executava aqueles que se levantavam contra eles. E ele chama isso de sua vitória. Ele chama isso de sua vitória. Ele leva sobre si as nossas dores, ele leva o nosso mal. A cruz, que era talvez a representação do maior mal que um humano infligia a outro, ele leva sobre si o mal que nós infligimos um no outro. Ele leva sobre si o nosso mal. Na morte mais grotesca, no símbolo do medo, pelo qual reinava o império mais poderoso do mundo. E sobre aquele símbolo de medo mantinha a paz. E ele transforma para sempre aquele símbolo de medo num símbolo de paz. Cara, isso é... Estou até arrepiado, isso é muito poderoso, cara. Ele transforma para sempre aquele símbolo de medo num símbolo de paz. Talvez ele é grotesco no ano 1 andar com uma cruz pendurada no pescoço. Talvez ele é grotesco. Mas hoje a gente olha para isso como um símbolo de amor, como um símbolo de paz. Ele virou o império de cabeça para baixo. A sua vitória foi na cruz. Colossenses 2,14, que é, querendo ou não, uma continuação do texto que a gente leu quando começou aqui essa ministração hoje. Cancelando, Colossenses 2,14, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças que nos era prejudicial, ele removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, ele publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles
na cruz. Quem olharia para uma crucificação e falaria que ali está um rei que está triunfando não contra o Império Romano, mas contra os principados e potestades, contra os representantes da maldade. Em se entregar voluntariamente, em se dispor voluntariamente a sofrer de um mal que ele foi o único que não causou a ninguém, em se entregar por completo sem que as pessoas por quem ele se entregava merecessem, e tendo elas o traído e abandonado, restando apenas a seu lado pouquíssimas pessoas. Em fazer isso, ele estava expondo principados e potestades ao desprezo, à vergonha. Essa é a loucura da cruz, porque para você olhar para um homem crucificado e falar, eis a vitória de Deus, você tem que ser louco. E nós somos. Amém? Porque entendemos que ele estava subvertendo toda forma de pensar. Ele, como Deus, como aquele que de fato poderia falar, eu sou Deus, me sirvam, eu assumi entre vocês o lugar do que serve. Ele, como Deus, se dispôs a fazer o contrário do que nós fazemos com nossos próximos e levar o nosso maior mal. E nisso, ele mostrou para a humanidade um caminho melhor. Por que que ele expôs a vergonha publicamente os principados e as potestades? Porque ele mostrou para a humanidade foi enganada por Satanás a pensar, lá no jardim e desde então, que a única forma de viver era por meio da exaltação do eu. E ele mostrou que uma vida segundo o propósito de Deus, onde eu é que me entrego pelos meus irmãos, vence a morte. Você pode se entregar. Então Satanás, que tinha o controle da humanidade a partir do medo da morte, quando ele elimina completamente o medo da morte, ele elimina o poder do Império Romano. Tanto é que os primeiros cristãos agora enfrentam a morte sem medo. E a palavra chega até hoje porque não importa o quanto mataram eles, eles continuaram se multiplicando. O medo da morte foi eliminado na cruz. Ele expôs os principados e potestades à vergonha. Vocês não têm mais poder sobre nós. Vocês podem, no máximo, nos matar. E o amor vence a morte. E aí ele ressuscita, né, coroando o seu triunfo. E ele, sim, tem uma apoteose. Sobe aos céus e toma o seu lugar como rei do universo. É óbvio que essa mensagem incomodou os Césares. Um povo começou a falar por aí que existe um rei do universo, existe um Cúrios, existe um senhor e não é César. Então ele começa um processo de morte que agora não foi capaz de pará-los. Porque ele tinha dado um último recado. Gente, que antes da cruz ninguém tinha entendido nada. Afinal, se tivessem entendido, tinham ficado com ele até o final. Só quando ele de fato expõe publicamente o poder do mal à vergonha, é que um grupo de malucos começa a dizer que está disposto a morrer para espalhar essa mensagem de amar os meus inimigos. Morrer na mão dos inimigos para espalhar essa mensagem de reconciliação. Ele resolve o nosso problema de todos serem opressores, nos ensinando a não resistir, amar sacrificialmente, porque Deus está juntando essas pessoas que assim os fazem, e que talvez por esse exemplo os opressores vão se convertendo cada vez mais. A forma de pensar. E claro, ressuscita nos dando o Espírito Santo que nos dá a capacidade de viver a vida dele. Na cruz, ele expôs a estupidez da nossa forma de pensar. Ele propôs uma forma totalmente reversa. Ele viveu o que ele explicou no Sermão da Montanha, tudo ao contrário, ao seu máximo. Ele propôs uma reconciliação gratuita e ele trouxe paz real. Então aquele povo judeu que já tinha o hábito de falar
e saudar uns aos outros com shalom, com a paz, agora aquele povo começa a de fato apregoar que já existe no mundo, mesmo no meio da dominação, paz real. Porque já existe um Senhor de todo o universo, assentado sobre o trono. E o pior que pode acontecer é a morte, a gente vai morrer falando dele, até que ele junte todos os seus. Mas até lá, ele nos dá o seu ministério. O ministério da reconciliação. Que é o tema do que a gente está falando aqui hoje. A igreja é o povo que foi reconciliado e o povo que recebeu o seu ministério. E o nosso ministério não é falar, uhul, que bom que fomos reconciliados, agora vem e queima o resto. Vem com vingança, Deus, chegou a hora. O nosso ministério não é esse. A vingança é dele. Ele retribuirá no tempo certo. Mas até lá, o nosso ministério é o ministério da reconciliação. É apregoar paz, mesmo para os nossos inimigos. Como ele apregoou. Se tornando inimigo de todos, porque no final, quem pediu a sua crucificação aos romanos foi o seu próprio povo. Ele nunca representou vivo para os romanos nenhum tipo de ameaça. Foi o seu próprio povo que solicitou a sua crucificação. E nós ficamos então com o Espírito Santo que nos pacifica e nos coloca em paz uns com os outros. E a responsabilidade de apregoar a paz. Abra em 2 Coríntios 5, 18. Esse povo reconciliado é um povo que agora é um só com ele, unido pelo Espírito Santo. É um povo que já aprendeu que a gente pode se crucificar. Está tudo bem. É um povo pacificado com Deus. 2 Coríntios 5, a partir do 18. 2 Coríntios 5, a partir do versículo 18. Na verdade, nós vamos ler um pouquinho acima, a partir do 14. Então, por que eu falei que Jesus veio na plenitude dos tempos, se esse é um termo usado para o fim dos tempos? Porque a plenitude dos tempos continua. É como se o tempo tivesse travado enquanto Deus permite que quem quiser se reconciliar com Ele a partir de Cristo faça. Nós seguimos na plenitude do tempo, o tempo foi cheio. Quem quiser se reconciliar, a proposta está aberta. Ele apregoa numa sinagoga em Nazaré. Eu fui ungido para apregoar o ano aceitável do Senhor. O jubileu, o ano onde os judeus perdoavam as dívidas, libertavam seus escravos e retomavam as terras que tinham pegado como pagamento por dívida para os seus donos originais. Então, quando Jesus vem, ele vem pregar. Chegou, o ano aceitável do Senhor chegou. E esse ano não acabou. A igreja vive em perpétuo jubileu. O ano aceitável do Senhor segue aberto. A proposta de reconciliação com Deus segue aberta. Por isso nós seguimos na plenitude dos tempos e recebemos o seu ministério. Ele fala, porque fomos feitos um com Ele. Então o ministério ficou conosco. Nós recebemos a paz. Nós fomos pacificados. Recebemos, como o Leandro Vieira saudou a gente aqui uns dias atrás, né? A shalom entre nós é verdade, porque nós estamos em paz com Deus através do que o Cristo fez por nós. E por estarmos em paz com Deus, agora, sabemos que o perfeito amor dele por nós já lança fora todo medo, nós podemos estar em paz com nós mesmos, mesmo quando não performamos da forma que deveríamos, porque ele segue nos amando e nos ensinando.
e nos permite estar em paz com o próximo, porque sabemos que a vontade de Deus vai prosperar na minha, nem a dele. Então todas as coisas estão sendo reconciliadas em Cristo Jesus. Então mesmo se a gente discordar, tudo bem, no final a gente vai concordar. Porque está todo mundo sendo puxado para o centro, que é Jesus. É uma convergência em torno de Jesus. Então nós somos um povo pacificado. A igreja é o povo da reconciliação porque ela é um povo que já foi pacificado. Nós estamos em um perpétuo estado de paz. Não houve no mundo nenhum pacificador mais pacificador que Jesus. E não vai haver um reino também que vai destruir todo mundo tanto quanto dele no futuro. Mas por hora, estamos no ano aceitável do Senhor. E a proposta é uma proposta de paz. 2 Coríntios 5, a partir do 14, então, vai falar que o amor de Cristo nos domina. Porque nós reconhecemos que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então todos são agora convidados a viver por ele, e ele morreu por todos. Então todos agora são convidados a se entregar por todos. Assim que por daqui em diante ninguém conhecemos segundo a carne. Ninguém mais. Nós não conhecemos mais a ninguém segundo a carne. Nós não conhecemos mais a ninguém segundo o nosso próprio jeito de pensar. Quando a gente, sempre que Paulo faz essa analogia entre carne e espírito, ok? Carne é uma referência a mim mesmo, eu sou guiado por mim mesmo. E espírito é uma referência, eu sou guiado pelo Espírito Santo. O que é ser carnal? É ter corpo? Todo mundo tem corpo. Ser carnal é ser guiado por si mesmo. Ser espiritual é ser guiado pelo Espírito Santo. Então agora a gente não conhece ninguém mais segundo apenas nós mesmos. Porque todos agora se tornaram nossos irmãos. Nem o próprio Cristo a gente conhece segundo a carne. Já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Ora, versículo 18, e a gente está chegando aqui no ponto principal dessa pregação. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois pedimos, reconciliem-se com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Sabe o que mais foi ofensivo nisso tudo para os judeus? É que na cruz ele não morreu só por eles. Ele também morreu pelos romanos. Ele morreu por todos. Deus estava em Cristo na cruz, reconciliando consigo todo o mundo. E esse desafio, que era o desafio dos judeus, por um motivo xenofóbico, porque eles tinham um problema com outros povos, porque eles eram preconceituosos, muito preconceituosos, nós temos também. Mesmo que nós não sejamos tão preconceituosos quanto eles, embora ainda sejamos em parte muito preconceituosos. Mas o nosso problema às vezes não se manifesta tão claro na xenofobia, às vezes não se manifesta tão claro no racismo, embora às vezes também se manifesta no racismo, mas o nosso problema se manifesta principalmente quando nós não entendemos que durante o ano aceitável do Senhor, nós não temos inimigos. Ninguém, nenhum inimigo sequer. Nem nossos afrontadores, nem nossos detratores, nem nossos colegas de trabalho que nos fazem mal, nem pessoas que nos ameaçam de morte. Nós não temos inimigos durante o ano aceitável do Senhor. Os salmos imprecatórios, aonde o salmista deseja que Deus destrua os seus inimigos, eles seguem válidos. Deus irá destruir os seus inimigos no último dia. De fato, Ele irá destruir os perversos.
De fato, ele trará justiça. Mas a igreja não recebeu esse ministério. A igreja recebeu o ministério da reconciliação. E a gente tem que andar sabendo que, embora todos, inclusive nós, fomos inimigos de Deus um dia, e agora reconciliados, aqueles que ainda são inimigos de Deus, quando nós nos pomos diante de Deus para pedir que para com aqueles que ainda são inimigos de Deus ele faça justiça, sendo que conosco ele fez misericórdia, é ridículo. É ridículo pedir que Deus venha com justiça contra os perversos, enquanto conosco, se ele tivesse usado de justiça, ele teria nos matado. Então nós oraremos por reconciliação. Nós pregaremos a reconciliação. Nós apregoaremos a paz por meio do sangue de Jesus. Nós carregaremos até mesmo para aqueles que nos tratam como inimigos uma mensagem de paz. E uma mensagem de paz que não vem dos valores morais cristãos, mas vem do Cristo, que já assumiu o seu poder como Rei do mundo. Que é mais alta. A nossa mensagem de paz, ela não se mistura com nenhuma ideologia, ela não se mistura com nenhum partido, ela é mais alta. Ela vem daquele que já é Senhor do mundo. Então nós somos o povo que já foi transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nós não podemos viver como se já estivéssemos no império das trevas e estivéssemos em guerra dentro dos vários impérios do mundo. Nós já estamos em outro reino. Nós somos o povo que não tem medo das consequências de amar. Nós somos o povo que não tem medo de amar até a morte, porque nós sabemos que o perfeito amor lança fora o medo e ele vence a morte. Nós não estamos em guerra com o mundo, porque nem tem guerra entre Satanás e Deus. Quando for a hora, ele esmaga todos. E ele irá reinar até que todos os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Então nós não tem... A guerra vai ser muito pequena, vai ser muito curta. O espaço de tempo da guerra vai ser muito curto, porque rapidamente ele vem, destrói quem tiver para destruir e inicia o seu reino de paz. Mas nós não estamos em guerra, nós estamos fazendo uma oferta de reconciliação, enquanto o nosso rei não vem com todo o seu poderio e resolve o problema. E céus e terra são finalmente reconciliados. Enquanto céus e terra ainda não são totalmente reconciliados, nós já somos um povo que vive na terra como no céu. Nós já somos um povo reconciliado. E ele faz por meio de nós o seu apelo. Então isso não fala somente da mensagem que pregamos. Isso fala da forma que vivemos. Porque nós recebemos o ministério de Cristo. Ele não pregou de uma forma e viveu de outra. Nós somos a testemunha viva de que ele veio. A reconciliação tem que ser algo que já vivemos nos nossos relacionamentos. Tem que ser algo que nos afeta em todos os níveis da nossa vida. Como nós nos relacionamos com Deus? Como um povo reconciliado. Como nos relacionamos com nós mesmos? Como um povo reconciliado. Como nos relacionamos com o próximo dentro da igreja? Como um povo reconciliado. Como nos relacionamos com o próximo que está fora ainda, que ainda não aceitou essa palavra de paz? Como um povo reconciliado que abre e estende para ele a proposta da paz. Como nos relacionamos com a criação? Porque ela também será restaurada. Como um povo reconciliado e que já está vivendo na terra como no céu. Como nos relacionamos com os impérios desse mundo? Com a política, como um povo reconciliado de um reino superior. E essa sim é uma pregação política, tendo em vista que Cristo obviamente se manifestou contra o Império Romano e nós nos manifestamos contra toda e qualquer pretensão de dominação desse mundo. Nós não recebemos o dom somente de estarmos certos. Embora se estamos em Cristo estamos certos. Mas o nosso dom é o dom de oferecer aos que estão errados o ministério da reconciliação. Esse é o nosso chamado e isso deve nos afetar nas coisas pequenas até as grandes.
Isso deve nos afetar como indivíduos, a forma que nós lidamos com nós mesmos. Isso deve afetar nossa família. Então, dentro de um casamento, dentro de um contexto familiar, seja você filho, marido ou esposa ou filha, um povo reconciliado, um povo que tem facilidade de perdoar, um povo que não tem medo de levar a pior, um povo que não tem medo de se entregar até a morte. Por isso que Paulo em Efésios vai começar a falar como a igreja vive, e a igreja é um povo, como a gente falou aqui na semana passada, aonde marido se sacrifica por esposa, esposa submete a marido, filho submete a pai, pai submete a filho, empregador submete a empregado, empregado submete a empregador, porque é um povo reconciliado, é um povo pacificado, é um povo que está em paz. Tanto que na mesa, fica achando engraçado isso, né? Entre os discípulos de Cristo, havia gente de direita e de esquerda. Porque tinha publicano, mas também tinha zelote. E ele está reconciliando todo mundo em torno do seu reino. E todos estão sendo atraídos e convergindo para ele, até que todas as coisas convirjam nele e ele seja tudo em todos e o propósito eterno de Deus se cumpra, como temos pregado aqui. Essa pregação, a palavra da reconciliação, o jubileu constante, isso precisa afetar toda a fibra da nossa vida, desde a forma que a gente fala com filho e esposa, até a forma que fala com amigo, até a forma que fala na rede social. Nós somos aqueles que carregam o evangelho da paz, da shalom de Jesus. E tudo, nós estamos sendo convidados a, em tudo que fazemos, e em qualquer postura, sermos pessoas reconciliadoras. Não colaborarmos simplesmente, ou mesmo totalmente, para a divisão. Isso vai da fila do café até o nosso posicionamento público. Isso afeta todas as áreas da nossa vida. Isso é desafiador pra caramba. Por isso temos o Espírito Santo. Porque Ele estará dentro de nós, nos inclinando a viver uma vida como a de Jesus. Ele estará dentro de nós, nos dando forças para ceder. Nos dando forças para fazer a vontade do Pai, ao invés de pedir pelo seu poder. E a vontade do Pai é que todos se reconciliem. A vontade do Pai sobre qualquer situação é a paz, é a reconciliação de todas as coisas. E esse é o nosso ministério. Amém? Vamos orar? Paizinho, obrigado pelo seu reino de paz que nos alcançou. E obrigado, Pai, agradecemos novamente, porque esse reino de paz que nos alcançou, nos deu a oportunidade de nos dobrarmos. Nós cantamos aqui mais cedo, Pai, e quando o seu Filho se manifestar, nós veremos todos os reinos desse mundo dobrados perante Ele. Mas o Senhor nos deu a oportunidade de dobrar os nossos corações desde já. Pai, reina em nós desde já. Reina profundamente em nós desde já. Pai, e nós oramos para que o Senhor nos envie para o mundo, como o Senhor enviou o seu Filho, como ministros da reconciliação. Nós recebemos sobre nós, para essa semana, o desafio, Pai, de caminharmos por entre as ruas desse mundo sombrio, cheio de alegria porque é a sua boa criação, mas cheio de tristeza porque nós a estamos destruindo. Nós recebemos de bom grado, Pai, nessa manhã, o desafio de sairmos agora pelas ruas desse mundo, apregoando o Evangelho da paz, como um povo reconciliado com o Senhor, como aqueles que mostram para o mundo a sua vontade e não o seu poder, que já é visto em todas as coisas, mas a sua vontade, que é vista com perfeição num Filho ensanguentado na cruz. Senhor, nos dê o poder do Espírito Santo, para como mártires em vida, vivermos esse ministério, para que todos que olhem para nós
tenham um vislumbre da paz que o Senhor... Nós não somos perfeitos, Senhor, nós sabemos que nós vamos falhar nessa missão, mas nós pedimos que todos que olhem para nós possam ter pelo menos um vislumbre da paz que o Senhor propõe. Para isso nós nos comprometemos a fazer a sua vontade e agir como um povo que age conforme a sua vontade na terra como no céu, ansiando desesperadamente, lamentando todas as tristezas do mundo e ansiando desesperadamente pelo seu reino de paz, mas entendendo que a sua demora é porque mais pessoas estão se reconciliando dia após dia. É porque mais filhos sem pai têm encontrado a paternidade em você, Deus. Ah, Senhor, nos ajuda a participar, a tomar parte desse ministério, de adotar pessoas para a sua família. É o que nós te pedimos, Pai. Nos envia debaixo da tua paz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, a paz de Cristo seja conosco ao longo dessa semana. Deus nos abençoe.